Boa noite, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do movimento que nós estamos aguardando para o dia 26 de maio, que seria basicamente em cima de 3 pautas que os organizadores estão se fundamentando. Quais sejam as pautas? A primeira seria a votação e aprovação da Previdência. A segunda seria o pacote anticrime, pois sabemos que não dá mais para suportar a situação que a gente vive no dia a dia em relação à criminalidade. Haveria um endurecimento contra a criminalidade. E o terceiro ponto seria em relação à MP 870, a medida provisória. Mas, independente desses 3 pontos que se trata o movimento de domingo, eu queria fazer um comentário sobre o que pode ocorrer e uma explicação para quem não entende, ou quem não teve acesso, não teve essa oportunidade, porque de alguma forma o pessoal de esquerda, o jornalismo que é contra o governo Bolsonaro, eles dão uma interpretação que mais convém à imprensa e levam essa informação ao povo, e o povo, não tendo esse conhecimento, recebe todas as informações de uma forma distorcida e o pensamento acaba sendo negativo em relação ao que o governo está fazendo, como era para ser o contrário, porque é o único governo que até hoje está tendo a coragem de tomar as atitudes drásticas que tem tomado e enfrentado a Câmara dos Deputados e o Senado Federal da forma que o presidente Bolsonaro tem enfrentado. E é como se fosse a verdadeira história de Davi e Golias. Ele está lutando sozinho contra tudo isso. Então, eu vou dar uma rápida explicação aqui sobre, basicamente, essas 2 coisas que eu destaquei, que seria essa questão da educação, da reforma da educação, que gerou todo esse tumulto que a gente tem visto aí nos últimos dias, e, em segundo lugar, em relação à medida provisória. Ocorre o seguinte, que nessa questão da educação, esse contingenciamento que se fala tanto, e outros dão o nome de corte, fala-se em 30% de corte. Essa é a interpretação dada pela mídia e não é o que o governo colocou, como muito bem o ministro da Educação já deu várias entrevistas. Ele só falta ter que desenhar para que as pessoas entendam. As pessoas que eu digo, aqueles que estão à frente da mídia poderosa, aquelas pessoas que detêm a informação. Ele diz o seguinte, que é bem claro mesmo, que, para quem não sabe, o orçamento da educação no Brasil é da ordem de 50 bilhões anuais. E que desses 50 bilhões, 42 bilhões é gasto com o pessoal, salários, pagamentos de um modo geral, dessas pessoas que trabalham na educação. E o que resta aí? De aproximadamente 7 bilhões e um pouco mais, que é gasto nas despesas chamadas despesas discricionárias. Quais sejam água, luz, manutenção, cafezinho, qualquer coisa nesse sentido, a parte dos salários. Ou seja, além de não ser os 30%, são basicamente a essência de 3,5%, e os 3,5% eles seriam, esse contingenciamento seria sobre esses 7 bilhões e não dos 50 bilhões. Aí fazem um alarde que todo mundo está vendo, tentando culpar o governo, dizendo que o governo é uma série de coisas que nós sabemos que não é. Primeiro governo que teve a coragem de estar impactando a economia com as decisões que tem tomado. Então, para que todos tenham absoluta certeza, no movimento que será feito no domingo, serão defendidas as pautas que eu coloquei, mas poderá surgir, com certeza vai surgir, não só essa da educação,
como alguns movimentos sindicais também vão estar presentes, até representantes de escolas privadas que não têm absolutamente nada a ver, porque são escolas pagas, mas são insuflados pelo pessoal de esquerda e aqueles que não são simpáticos ao governo. Sendo assim, esse é um dos pontos que vai acontecer, e o segundo ponto, e o mais grave no meu entendimento, afora a reforma da Previdência, porque sem ela acaba tudo, seria a questão da medida provisória 870. Para quem não sabe, existe uma expressão aí no meio político, na economia, a chamada regra de ouro. Ou seja, essa medida provisória 870, ela extinguiu 7 ministérios assim que o governo assumiu. Então, medida provisória, ela tem um tempo de vida. E se ela não virar lei durante um prazo de 30 dias, se eu não me engano são 30 dias mesmo, ela volta a ser o que era. E o que acontece? A Câmara dos Deputados, basicamente o Senado, não estão demonstrando nenhum interesse na votação dessa pauta, porque é uma forma de fazer pressão sobre o governo. E o que vai acontecer? Se porventura a lei não for votada, a medida provisória não for votada e não se transformar em lei, voltamos a ter 29 ministérios novamente. E quem vai arcar com esses custos dos 7 ministérios, já que o dinheiro não tem dinheiro para nada? Não vai haver condição de pagar o custo de manutenção desses 7 novos ministérios. A culpa recairia sobre o presidente da República. E eu vejo isso como está bem claro, como uma forma de pressionar o presidente a usar aquela política do toma lá da cá. Eles não aprovam por quê? Porque existe uma intenção de se conseguir alguma coisa, algum benefício próprio de alguns parlamentares, e acho que a responsabilidade maior seria o presidente das duas casas, que eles têm o poder de colocar em votação isso no mais breve espaço de tempo possível, e não estão fazendo. Se eles não colocarem isso em votação e não for aprovado até o dia 3 de junho, voltamos aos 29 ministérios. E o presidente, para que possa arcar com esses compromissos, ele não pode lançar mão de valores, não pode lançar mão de dinheiro, não pode contrair dívida que não sejam para infraestrutura ou para educação. Por exemplo, se tiver que construir uma ponte que liga uma cidade a outra, de investir em educação, na contratação de professores e tal. E se, fora isso, ele não pode fazer nada, não pode pagar dos salários, não pode pagar luz, água, telefone, tudo aquilo que vai envolver os novos ministérios. E se ele lançar mão do dinheiro sem a anuência do Legislativo, ele vai estar praticando aquilo que a Dilma Rousseff praticou, que foram as pedaladas fiscais que levou a Dilma ao impeachment, à cassação do seu mandato. O que sugere para nós que a intenção é basicamente essa. E eu vejo que tanto o presidente da Câmara dos Deputados como do Senado, eles às vezes posam assim meio que de bom moço, mas a intenção está bastante clara. E eu vejo uma certa arrogância, para não dizer uma grande arrogância deles, achando que são os donos da situação. Ou seja, o nosso presidente está trabalhando sob forte pressão. E não sei como ele está conseguindo. O que eu acredito, o que fala ao meu coração é que não vai ceder a essas pressões, porque ele não é um homem de ceder a pressões, com certeza, mas ele cita a expressão de que o Brasil é um país ingovernável da forma que está. Se você não tiver conchavos, você não consegue governar. Mas como eu acho que ele é um homem temente a Deus e tem uma experiência de vida, acho eu, bastante grande, tem o carisma que tem, foi eleito pela maioria da população brasileira de forma democrática, eu acho que está na hora
desse movimento acontecer, já passou da hora desse movimento acontecer. Ele não vai participar do movimento, que ele não pode nem abrir a boca para nada. Qualquer coisa que ele fale, vem a imprensa toda atacando, principalmente a Globo, Folha de São Paulo e outros órgãos aí que estão perdendo com a administração do governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele não está tirando pedra contra fulano, ciclano, imprensa, qualquer que seja o órgão. Ele está lutando pelo Brasil. Ele quer devolver um pouco de paz, de equilíbrio, de igualdade entre as pessoas, e que é o melhor para o futuro da nação e das famílias, para que se tenha uma condição social diferenciada da que teve até hoje. Porque até hoje o menos favorecido sempre foi explorado, com uma carga tributária muito pesada e com as injustiças que nós já conhecemos. Então, que todos estejam preparados para que no domingo muita coisa irá ser dita sobre Bolsonaro. Haverão palavras de ordem e dirão que o Bolsonaro vai fechar o Congresso Nacional, vai fechar o Supremo Tribunal Federal, vai haver intervenção militar, mas isso está completamente fora de cogitação. Isso é exatamente para confundir a cabeça do povo brasileiro, ou daquelas pessoas, dos incautos, aqueles que não são muito ligados nessa questão do acompanhamento da política, dos fatos como um todo. Então essas pessoas são levadas pela mídia, que entrega mastigado tudo aquilo que ela deseja que o povo engula. Só que a coisa está mudando de tal forma que hoje a grande maioria do povo brasileiro ela é a favor do pacote anticrime, da reforma da Previdência, da aprovação da medida provisória se transformar em lei, e só que é uma luta muito grande, porque o Bolsonaro está sozinho. Por esse motivo, se faz necessário a presença maciça do povo nas ruas no domingo, de forma pacífica, não aceitando provocações, evitando violência, evitando quaisquer tipos de conflito, para que dê, de alguma forma, uma sacudida no Congresso Nacional, para que eles entendam que o povo, a voz do povo é a voz de Deus, e me faz lembrar Nelson Rodrigues, que dizia que o maior temor de um político é quando o povo vai às ruas. Então, sendo assim, eu acredito que se nós estivermos de forma maciça nas ruas, trabalhando em cima dessas pautas que eu citei, basicamente, a reforma da Previdência, o pacote anticrime e a medida provisória 870, a gente pode ter sucesso. Tanto que saiu uma notícia hoje mesmo no G1 que parece que o presidente da Câmara e do Senado resolveram fazer essa votação da medida provisória amanhã, dia 22 de maio. Devemos aguardar para ver o resultado. Eles dizem que tanto a Câmara quanto o Senado não querem 29 ministérios. Alguma coisa mudou no meio do caminho. Acredito que a notícia da movimentação popular no domingo, dia 26, deve ter acendido um sinal amarelo para os dois presidentes, aqueles que estão se considerando deuses. E eu lamento muito pelo Brasil e pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem eu sou partidário, e acredito que a maioria da população brasileira, porque ele foi eleito pela maioria, e tudo aquilo que nós pudermos observar que ocorrerá no domingo, fora disso que eu coloquei, dessas pautas, com certeza vai ser aquilo que o candidato que perdeu as eleições faria. O Bolsonaro com certeza não faria nada disso. Isso é a minha opinião, e eu gostaria, se possível, se você gostou desse vídeo, que você se inscrevesse no canal, compartilhasse com o maior número de pessoas possíveis, e deixe o seu comentário
para a gente trocar essas informações, qual a sua opinião daquilo que está ocorrendo, de que forma nós poderemos ajudar o Brasil a crescer através do governo Jair Bolsonaro. Então, estamos firmes, estamos confiantes de que essas reformas serão aprovadas, as pautas irão adiante, porque a movimentação popular vai ser muito importante, sempre é muito importante, e vamos aguardar para ver. Esperamos em Deus que tudo corra bem, a gente acredita que correrá, e eu volto até o dia do movimento com mais alguns vídeos apresentando alguns detalhes, algumas nuances daquilo que pode vir a acontecer até o dia desse movimento, no dia 26 de maio. Então, conto com a presença de todos os brasileiros, porque a luta aqui não é pelo governo em si, é para defender, ajudar o governo, mas a luta basicamente é pelo Brasil, o coração verde e amarelo. Eu acho que, como patriota, eu não teria como falar de outra forma. Como eu já disse no vídeo anterior, eu nunca me interessei por política. É a primeira vez em toda a minha vida que eu me mobilizo para defender e falar de política e dando literalmente a minha cara à tapa. Espero que todos tenham gostado do vídeo e, como falei, compartilhe o vídeo para que o maior número de pessoas saibam do que está acontecendo em detalhes, porque as informações ou elas chegam de forma mentirosa ou distorcida. Agradeço a atenção de todos, uma boa noite, um bom dia e até o próximo domingo, até o próximo vídeo. A gente pretende trazer mais informações aqui do que estará acontecendo com o governo Bolsonaro. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.